Meus amigos, minhas amigas, antes de qualquer coisa, quero agradecer, obrigado aí pelas mensagens no primeiro vídeo do dia, pelos likes, pelo alcance. Destinei ali a parte inicial do vídeo para poder agradecer e vou tentar ser um pouco mais sucinto nesse daqui, mas muito obrigado por terem chegado junto aí e por estarem comigo nessa trajetória, nessa jornada. Muita coisa tem acontecido e ter vocês ao meu lado é fundamental, é muito importante, tá? Vamos começar esse vídeo de hoje, sem muita demora, sem mais delongas, com uma homenagem mais do que justa, uma lembrança simplesmente emocionante, que eu sempre acabo nessa data, lembrando de como forjei a minha paixão pelo Bahia, e eu sempre lembro com muito carinho, mas também com muita dor do ano de 2007. Eu já tinha plena consciência do que estava acontecendo, eu já tinha ido para Fonte Nova anos antes, né? Fui para Fonte Nova muito cedo, muito novo ainda, muito guri. Mas esse período de 2007, quando eu estava adquirindo minha maturidade ali, já indo para a juventude, que eu entendi o que era o Esporte Clube Bahia, eu entendi o que era fidelidade. Eu sempre falo que esse ano de 2007, para mim, me forjou não só como um torcedor, mas como um ser humano. Porque eu entendi o que era de verdade amor, paixão, e decidi naquele momento não largar, não abandonar mais o Bahia, e o resto é história. E eu acho que esse sentimento é o de todos que compõem essa geração faixa, né? A galera que ainda na sua juventude, adolescência e infância sofreu com o Bahia na Série C. E em 2007, por isso que eu falei que é um ano de reencontro, mas também de muita dor, a gente perdeu 7 irmãos tricolores. E hoje é mais um dia 25 de novembro. Hoje é mais um dia de lembrar e reconhecer esses heróis da nossa história, que ficaram registrados, guardados e que são homenageados todo dia 25 de novembro. Anísio Neto, Djalma Lima, Jadson Silva, Joselito Lima, Márcia Cruz, Midian Andrade e Milena Palmeira. Torcedores do Bahia, que naquele desabamento parcial da Fonte Nova acabaram infelizmente nos deixando. Então eu não podia deixar de trazer esse destaque para poder começar esse vídeo. Um abraço caloroso para todos os familiares dos irmãos tricolores que nos deixaram naquele dia 25 de novembro de 2007, depois de Bahia e Vila Nova. Gente, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, já virando a chave, trazendo aqui um panorama que eu julgo como muito importante para a gente entender a força do Bahia dentro da Fonte Nova. Eu acho que um ponto de crítica mais do que necessário é a respeito do nível de performance, da postura, do comportamento, da falta de consistência e solidez fora de casa, mas é uma das coisas que a gente tem que manter para o ano de 2026 é o nível de rendimento dentro da Fonte Nova. Perdemos para o Cruzeiro, perdemos para o Fortaleza, vacilo o jogo do Fortaleza principalmente, mas a campanha do Bahia dentro de casa é excelente. E eu acho que esse número mostra isso. O pessoal da Reda Score trouxe aí, ó. O Bahia é o primeiro clube a alcançar 30 triunfos como mandante em 2025. Único mandante com 30 ou mais triunfos no mundo todo na temporada de 2025. Tem a ver com a quantidade exacerbada de jogos que a gente fez nessa temporada, obviamente que tem a ver, mas não tem como tirar o mérito desses caras que conseguiram ganhar 30 jogos na Fonte Nova, 30 jogos dentro de casa em 2025. É um número destacado, é um número que chama muita atenção e é um número justo para o que esses caras têm conseguido entregar dentro de casa. Então, tá aí o destaque para a quantidade de triunfos do esquadrão na Fonte Nova. Meus amigos, minhas amigas, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é do à tarde para essa provável ida do Bahia para a Libertadores da América, né? Eles destacam que o River Plate pode cruzar o caminho do Bahia na Libertadores, assim como o Boca podia cruzar o caminho do Bahia na pré-Libertadores do ano de 2025, desse ano, mas o Boca acabou caindo ali para o Alianza Lima, acabaram que os times não se cruzaram e tudo mais. O à tarde traz aí, o Bahia está prestes a carimbar uma vaga na Libertadores da América de 2026, mas ainda há indefinição
quanto a uma classificação direta para a fase de grupos ou para as preliminares, pré-Libertadores, né? Por isso, o esquadrão pode ter pela frente uma verdadeira pedreira, o River Plate da Argentina. Atualmente, o Bahia ocupa a 6ª posição do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, garantindo no momento um lugar na pré-Libertadores. Nesse cenário, o tricolor poderia cruzar o caminho do River Plate, que, caso consiga participar da próxima edição da competição, disputará a fase preliminar. A situação acontece porque, neste momento, a equipe argentina está fora da Libertadores de 2026 após uma derrota por 3-2 para o Racing, com gol no último minuto, nesta segunda-feira, dia 24. O resultado impediu o River Plate de avançar às quartas de final do torneio clausura do campeonato argentino, mantendo o gigante sul-americano fora da glória eterna, mas ainda com um fio de esperança de classificação para a fase preliminar, esperança que passa diretamente pelos rivais. Então, o Boca não tem mais como ir de maneira direta para a Libertadores da América. E aí pode viver a mesma situação que o River Plate, perdão. O River Plate não tem mais como ir de maneira direta para a Libertadores da América, só para pré-Libertadores, que nem está garantida ainda. É uma possibilidade. Como aconteceu esse ano com o Boca, tá? Boca foi para a pré-Libertadores e perdeu para a Alianza Lima do Peru na pré-Libertadores. E aí acabou caindo, né? Então, esse é o panorama. Se o Bahia for para na pré, pode vir a enfrentar o River Plate, o que mostra o nível de competitividade que a gente tem visto no futebol sul-americano nos últimos anos, né? Times como River e Boca eram sempre sinônimos de time que você iria enfrentar no Libertadores da América, que tem um nível elevadíssimo, que está sempre jogando Libertadores da América, e essa não é mais a realidade, né? Temos outros times emergindo na própria Argentina. Então vamos ver aí o que nos espera, o que nos aguarda caso o Bahia se classifique. A tendência é que na quinta-feira, depois do jogo entre Fluminense e São Paulo, o Bahia esteja com a vaga garantida na pré, e aí a gente pode ainda buscar a vaga de maneira direta, que sem sombra de dúvida seria o ideal, né, meus amigos? Rapaziada, antes da gente partir para o próximo assunto do nosso Plantão Tricolor de hoje, lembrar que esse vídeo é um oferecimento de Nuve Energia. Com a Nuve você só ganha, porque além de ganhar uma camisa oficial do Esquadrão de Aço, utilizando o cupom SOUBAHIA na hora de fazer o cadastro, você tem ainda até 25% de desconto na sua conta de energia, se ela supera os R$200. Vá conhecer o aplicativo da Nuve, Nuve App, e usar o cupom para você aproveitar e só ganhar com a Nuve Energia. Beleza? Meus amigos, outro destaque do nosso plantão. Agora, na sua tela, é um destaque em relação a ele, Nicolás Acevedo, que merece, é mais do que justo ter esse destaque, meus amigos. Nicolás Acevedo vem fazendo uma temporada extremamente consistente. Ontem na live a gente até discutiu sobre isso, né? Sobre ele ter sido escolhido como titular no lugar de Caio, que tá voltando de lesão, e pouca gente contestar, assim. O torcedor ele se sente cada vez mais confortável em ter o Nicolás Acevedo atuando, por mais que ele talvez não tenha o nível de qualidade de saída de jogo que o Alexandre, ele compensa com outros fatores e também evoluiu nesse aspecto da construção de jogo e tudo mais, né? Então o Nicolás Acevedo tem sido reconhecido pelo torcedor de maneira geral pela sua performance, eu acho que os números mostram isso. Contra o Vasco, ele liderou o Bahia em toques na bola, foram 92, dribles certos, Acevedo liderou o Bahia em dribles certos com 4, duelos vencidos 9, bolas recuperadas 8, desarmes 3, interceptações 2, partida excelente do meio-campista uruguaio, que merece aí o reconhecimento do torcedor tricolor. Acevedo, que hoje é titular do time, né? Eu acho que Caio Alexandre tem que adquirir ainda o ritmo ideal para esse nível do campeonato, que a gente precisa de força, de competitividade. Eu acho que Acevedo é a peça ideal. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, nosso querido Yuri Santana trouxe ainda sobre essa questão de Libertadores. Guns N' Roses vai fazer show na Fonte Nova na semana da Libertadores, né? Mas aí o que é importante se destacar é que a banda vai se apresentar no dia 15 de abril de 2026, que é uma quarta-feira na Fonte, e também é a semana da segunda rodada da fase de grupos. Contudo, mesmo sendo pote 4 via pré-Libertadores ou pote 3 com a vaga direta, o Bahia jogará fora de casa nessa rodada. Então, por mais que a gente ainda não saiba nossos adversários, por mais que a gente não saiba se vai de maneira direta para Libertadores ou para pré-Libertadores, né, a gente sabe que estaremos no pote 3 ou no pote 4. E com isso aí, o segundo jogo vai ser fora de casa, né? Se estiver no pote 3, o segundo jogo vai ser contra quem vier do pote 2 fora de casa. Se estiver no pote 4, o jogo vai ser contra quem estiver no pote 1 fora de casa também. Então, mesmo com essa situação do show, o Bahia vai jogar
fora de casa na semana do show. Porém, evidentemente que ainda tem todas as outras preocupações de questão de gramado e outros detalhes aí que acabam deixando o torcedor temeroso. Vamos aguardar e temos outras coisas para nos preocupar até lá, tá? Deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço, beijo no coração, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?